Olá, olá! Seja bem-vindo a mais um episódio da AMPSI Podcast. Hoje nós temos um convidado que já esteve aqui dando um show falando sobre compulsão alimentar, mas que veio falar sobre um outro tema que está super em alta, que é a questão da felicidade. E ele, Daniel Martinez, muito bem-vindo novamente aqui ao nosso podcast. Muito obrigado. Agradeço demais a sua disponibilidade, sempre aqui falando coisas muito legais pra gente. Obrigada. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui. Bom, Daniel, o tema é felicidade. Se fala muito sobre isso, a gente tem visto estudos, palestras, cursos. Inclusive, o Daniel, a gente é chique, acabou de vir no Congresso Brasileiro de Psiquiatria falando sobre isso. Uma palestra com auditório lotado em pleno sábado. Gente, o Congresso foi em Sábado de manhã, tá? No sol. Pessoal, não foram pra praia. Não foram pra praia pra assistir o Daniel, que arrasou lá. E eu queria que você falasse um pouquinho. Como que é essa história de felicidade? Bom, acho que a gente podia ficar aqui até amanhã falando desse tema, né? Assim, mas aí tinha que ser com bem-estar, contato social. O que a gente pode, acho que, começar... Vamos tentar sistematizar um pouquinho. Vamos falar primeiro da definição. Ótimo. Né? O que é felicidade? O que é felicidade? Muda dependendo da fonte que você estiver olhando. Então, vamos pegar, por exemplo, o dicionário. Fala assim, felicidade, estado de ser feliz, compreensão lúcida e coerente do mundo. A gente não tá falando de felicidade daquele termo do futebol, sabe? Ele foi feliz nesse lance ou feliz nesse gol, por exemplo. Mahatma Gandhi, ele fala que felicidade é quando o que você pensa e o que você faz estão em harmonia. Adoro essa frase. É muito boa, né? Adoro. O professor Tal Ben-Shahar, ele fala que felicidade é quando tem 5 critérios, né? Que ele chama de SPIRE, né? O espiritual, o físico, o intelectual, o relacional e o emocional, né? Estão todos em congruência. A gente pode pegar um termo mais fácil de definir, que é sensação de bem-estar subjetivo, de completude. Então é quando eu me sinto bem. Quando eu estou... felicidade é igual liberdade, né? É difícil de definir, mas quando você não tem, você sabe. Então, por isso que é importante o termo, né? Você vai pesquisar, às vezes, nos estudos, eles falam de happiness, well-being, né? Life satisfaction, que é satisfação com a vida, bem-estar, felicidade, vai mudando um pouco. Então, uma definição boa para a gente ter um ponto de partida, sensação de bem-estar subjetivo. Tem gente que chama de uma sensação de completude. Por que é importante também? Tem 2 tipos de felicidade, né, segundo os autores. A primeira é a felicidade pico, êxtase, ganhei na Mega Sena, tive um orgasmo, uma festa surpresa. E a segunda é uma felicidade mais relaxada, mais serenidade, calma. Imagina um monge no alto da montanha meditando com um cachorro do lado, por exemplo. Você imagina um cara angustiado ou feliz? Então, essas felicidades mais de pico acabam sendo mais efêmeras. A constante é um pouco... A relaxada, né, é um pouco mais constante. Então, acho que a gente pode definir esses 2 jeitos. Bem-estar subjetivo, né, e às vezes eu até gosto de perguntar para os pacientes na consulta. Como é que você pergunta isso? Eu pergunto exatamente assim. Na hora que eu vou falar do vazio interno, né, que é aquela sensação de não completude, de esvaziamento, que está faltando algo, depois, logo em seguida, eu pergunto assim, e felicidade? Você se sente feliz? Não é ter motivos para estar feliz, sabe? De, não tô entubado com Covid, não tô tetraplégico, né? É tendo ou não tendo motivos. Você tá se sentindo feliz? E aí você gera um monte de insight no paciente, né? Porque às vezes ele se culpa, que eu tenho tudo para estar feliz, mas não estou. E felicidade, esse tema, assim, tem alguns autores, filósofos, que falam que é o principal objetivo do ser humano, né? É estar feliz. E várias coisas caminham em direção a isso, seja prestígio, título acadêmico, recurso financeiro, posses, né? Se você não tivesse, de repente, essa felicidade por trás, ficam coisas vazias. Né? Tanto que dizem que dinheiro não traz felicidade. É verdade isso? Esse acho que é um dos temas mais quentes que a gente tem que falar. Então, a resposta, como quase tudo na medicina, é depende. Né? Então, poder aquisitivo... Eu ter mais conta bancária mais gorda, os estudos mostram que não aumentam felicidade. Essas pessoas, aliás, que só trabalham, né, casa, trabalho, trabalho, casa, tendem a ser mais tensas e destinam menos tempo para atividades prazerosas. Então, o ato em si de ter recurso financeiro não traz felicidade. Se tiver passado aquelas necessidades básicas, né, da pirâmide de Maslow lá, então, segurança, alimentação e tudo mais. Mas, só que, de 2017 para frente... Teve alguns estudos que começaram a mostrar o quê? Que se eu uso o recurso financeiro para comprar tempo livre
e com esse tempo livre eu emprego em atividades prazerosas, a coisa muda. Então, quer dizer, se eu vou lá e eu utilizo o meu recurso para contratar alguém que cozinhe para mim, que lave, que Eles até citam exatamente isso, lavar roupa, Legal. passar. E aí, nesse tempo livre, com essa escassez de tempo, exatamente, coisas que aumentam a felicidade. Então, de uma forma indireta, sim. Então, será que eu ter mais recursos pode aumentar a felicidade? Se eu souber empregar, sim. Se eu souber como fazer a coisa bem feita. E de 2018 para frente, teve até um outro estudo que começou a ver o quê? Que se eu gasto esse recurso em experiências para mim ou para os outros, né? E às vezes até com bondade, trabalho voluntário, doação, gera mais dividendos emocionais. Eles usam esse termo, sabia? Dividendos emocionais. E aí vai aumentar meu score de felicidade e bem-estar. Então, se eu peguei o recurso, fiz uma estátua de ouro do meu tamanho, maciço para pôr na minha sala, vai fazer o pico e cair. E eles viram esses estudos em ganhadores da Mega Sena dos Estados Unidos ou que tinham lesão medular, ficavam tetraplégicos e paraplégicos. Ganhava na Mega Sena, a felicidade subia e caía depois de um tempo. Ele sofria um acidente, caía e depois voltava. Então, a felicidade tende a ser meio estável, se a gente não tentar modular isso. Que legal. Outra coisa legal pra gente falar é do otimismo. Sabe essa história do pensamento positivo? Pensar positivo. Por isso que o livro de autoajuda é história de vender e tal. Isso pode ajudar ou não pode? Pode, Marina. Então tem 2 tipos de otimismo. O otimismo circunstancial. Hoje eu vindo pra cá pro podcast, eu vou achar uma boa vaga pra estacionar meu carro. Achei. Achou? Achei. Aqui dentro, estacionamento. E o generalizado, né? Que a humanidade tá evoluindo pra um caminho melhor. As pessoas não estão mais morrendo tanto de fome, sabe? Então, você vê esse copo meio cheio, que é o que a gente vai falar das emoções positivas, vai trazer bem-estar, porque você vai focar em oportunidades e soluções. E se eu fico preso nas emoções negativas, eu só fico vendo, né, dificuldades e só problemas. Tá ruim, né? Olhando exatamente. só pro negativo. Legal. E Daniel, me fala um pouquinho. Existem cursos que falam sobre felicidade? Existem estudos? Como é que tá evoluindo isso? Porque a gente ouve falar bastante, mas a gente ainda tá engatinhando aqui no Brasil, parece né? meio blogueiragem, né? Quando você vai falar desse Será? tema inicialmente, né? E não é, gente. Os estudos, né? Tem até um estudo que chama A Busca Científica pela Felicidade. Se eu não me engano, é do Maier. O que ele fez? David Maier. Ele falou, vou estudar o número de estudos sobre felicidade e vou ver o que acontece. E você vê o gráfico de 2000 para frente, faz isso aqui, ó, 2010 para frente. Então, não param de sair estudos nessa área. Então, a gente está aprendendo cada vez mais, seja pela linha da psicologia positiva e da psiquiatria positiva. Tem cursos? Tem. O professor de Harvard, Taban Shahal, lançou, né, a Happiness Academy, né, que eu tô até fazendo o curso deles. Ano que vem, se a gente for repetir isso aqui, vou ter muita novidade para vocês. Opa, já tô convidado. Já me convidei, na verdade. E ele fez toda uma sistematização, né, pegando todas as áreas do conhecimento, economia, literatura, artes, filosofia, né, biologia, psicologia, o que realmente pode aumentar a felicidade, como é que a gente pode sistematizar para poder treinar isso. Por que tem que sistematizar? É igual eu construir uma casa. Então vamos pensar na casa, né? Os alicerces, né? Os tijolos, as colunas, são os contornos. Se a gente não coloca os contornos, tudo pode, fica meio difuso, evasivo. E o que está dentro, que é o conteúdo? São os móveis, os eletrodomésticos, a panela, air fryer, por exemplo. Não sei se vocês sabem, Marina é uma excelente cozinheira aqui. É uma das grandes coisas que ela manja muito bem. Então, se a gente tem os contornos, que está pegando das ciências básicas, e os conteúdos, é o que a gente está falando aqui, você consegue ter uma área de definição e poder ajudar o paciente, ajudar o profissional, primeiro para perceber para ele. Porque esse tema é interessante para todo mundo. Se eu sou mais feliz, eu vou ser um melhor profissional. Isso já está provado, né? Então, eu investi na minha felicidade aumenta sucesso. Sabia que isso é muito interessante? O que os estudos viram? As pessoas achavam que quando eu tiver sucesso, eu vou ser feliz. E eles viram que o principal é o contrário. Se eu sou feliz, a minha chance de ter sucesso é maior. Então, felicidade gera mais sucesso que o contrário. Então, se eu invisto no meu bem-estar, na minha felicidade como profissional da área da saúde, eu vou ter um sucesso maior. Aliás, isso é muito legal que você está falando, até para os colegas, né, que estão assistindo a gente, que essa questão de dar o exemplo, né, de poder estar ali bem como profissional e como pessoa, faz bastante diferença, né? Por exemplo, se eu faço exercício, eu consigo dizer para o meu paciente para ele fazer exercício, a chance de dar certo é muito maior, né? Se eu falo de uma dieta saudável, de uma microbiota saudável, que eu adoro falar sobre isso, quer dizer,
isso estimula o nosso paciente a fazer também como a gente faz. E a felicidade, eu acho que é bem por aí também. Sim, tem estudos mostrando isso, né? Esse é um dos mantras, né, da medicina estilo de vida, né? Se eu passo protetor solar, a chance do meu paciente passar é maior. Então, o profissional que se cuida melhor do paciente. Isso é fato. Com certeza. Isso é bem legal, né? E Daniel, como é que o psicólogo, o profissional que está ali fazendo terapia com o nosso paciente, como que ele pode abordar essa questão da felicidade? Como que ele pode trazer isso para o setting? Como que funcionaria? Tem várias dicas práticas aqui para dar para vocês. Então, primeiro, é o principal fator que aumenta o bem-estar, que são os contatos sociais significativos. É um TED Talk bem legal até, né, que é o estudo mais longo que está sendo feito acompanhando essas pessoas, é o estudo de Harvard, né? O estudo Grant, o Harvard Adult Development. Eles pegaram as pessoas e seguiram, lá na década de 1920, mais ou menos, da de Boston, quem acabava de entrar em Harvard, de população carente. E foram seguindo com vários anos. Um virou presidente dos Estados Unidos, todo mundo queria ter dinheiro, ser ator, ser famoso. E eles foram corrigindo todas as variáveis, esse estudo ainda está rolando, tanto que quem grava o TED Talk é um dos coordenadores do estudo. E eles foram vendo duas coisas principais, na verdade. Primeiro que solidão mata, né? Então, estar sozinho é um fator de risco para várias doenças, até pior cardiovascular. Fumo, por exemplo. E ter alguém com quem contar, as relações que realmente importam, os contatos significativos, é um dos principais preditores de bem-estar. Então, o psicólogo que está assistindo a gente, a primeira coisa que ele tem que perguntar é: quem são as pessoas que realmente importam na sua vida? Como estão os seus contatos sociais? São as primeiras coisas que a gente corta. Vou ter uma coisa importante, não vou ver esse amigo, eu vou tirar tal. E tem até um estudo que chama Anatomia da Amizade, né? Ele fala que o limite máximo de pessoas que a gente pode ter é 150. Isso é muito, se for parar pra pensar, né? Não vamos falar de amigos de Facebook. Então tá incluso aqui pai, mãe, primo, tal, avô, avó, tal, colega de trabalho. Então no máximo parece que é 150. É muito menos do que isso. Então quem são as pessoas que realmente importam? Que a gente consegue contar nos dedos? Como que está esse vínculo? E se você separa períodos regulares para você estar com essas pessoas, você vai saboreando as emoções positivas. Acho que essa é a primeira dica, ter contato social. Que vou pegar o conceito do SPIRE, que a gente falou, né? SPIRE, do Tal Ben-Shahar, vem a parte dos relacionamentos. Segundo, a história do viés positivo e negativo, né? O que é um viés, né? Um viés é uma tendência que a gente tem de olhar alguma coisa de uma determinada maneira. Então, viés de seleção, de observação, as coisas que a gente vê nos estudos, né? Então, nós, seres humanos, a gente tem uma tendência a valorizar muito mais as emoções negativas. Isso provavelmente por causa da época das cavernas lá, né? Porque senão vinha lá um leão e me comia, né? Mas hoje em dia, a sociedade não está mais tão ameaçadora. E tem até um score da Barbara Fredrickson, que ela fala que tem que ter 3 emoções positivas para anular uma negativa. E as emoções positivas, elas sussurram. Então, se eu tô aqui conversando com vocês, falando mais baixinho, vocês têm que parar para prestar atenção no que eu tô falando. Se eu grito, todo mundo acorda. Então, imagina numa sala, uma pessoa gritando e 3 sussurrando. Se eu não tô consciente que eu tenho que parar para pensar nisso, eu só vou escutar o cara gritando. Então, eu tenho que parar, silenciar um pouco isso para prestar atenção em você sussurrando para mim. Então, a gente ajudar o paciente a perceber as emoções positivas que acontecem em coisas pequenas. A gente conseguiu tomar um café chegando aqui com calma, eu consegui almoçar com qualquer coisa dessa linha, né? E a ideia daquele pote das emoções. Vamos falar um pouco, posso falar um pouquinho do pote das emoções? Pode, deve. O que é o pote das emoções? É muito legal a gente perguntar para os pacientes. Imagina um pote, são minhas emoções. A nossa medicina clássica convencional é tirar as coisas negativas, certo? Antibiótico, antihipertensivo, antidepressivo. Que funciona, a gente salva muita gente. Medicina clássica convencional. Esse modelo é diluir com coisas boas. Contato social, diário de gratidão, ritual que acalma, meditação, trabalho, mas não importa. E aí as emoções vão ficando mais palatáveis, é mais fácil de engolir. Estão diluídas ali, né? Então assim, aí a vida vai aumentando o colorido. Então a segunda coisa que eu acho que é legal de abordar é perguntar isso, né? Como que estão minhas emoções positivas e negativas? Lembra aquele filme da Divertidamente, né? Adoro. Então, várias emoções negativas abaixam felicidade. Imagina um paciente que está com ansiedade, com pânico, com depressão. Então os nossos estados afetivos clássicos tendem a diminuir felicidade. Já de repente essas outras partes positivas tendem a aumentar. Muito bom. E tem remédio para felicidade, Daniel? A gente trataria a comorbidade, né? O remédio seria contato social significativo, né? A gente tá com quem importa. Quer ver? Vou dar uns dados aqui até um pouquinho mais controversos, né? Então, vamos falar primeiro
de gênero. Não, homem mais feliz que mulher, não é. Tá, é meio igual. Idade. Eu era mais feliz quando eu era mais velho, quando eu for mais... Não é também, não muda. Casamento. Esse é um tema, hein? Aí Esse é um tema importantíssimo. Então, eu só vou ser feliz quando casar? Não vai. Parece que matrimônio não aumenta a chance de felicidade. Mas pessoas mais felizes tendem a se casar mais. Olha, segundo a professora Karimita Abdo, falou isso agora no Congresso Brasileiro, disse assim, olha, gente... Para depressão, casamento é fator de risco se estiver falando em mulheres. E homens protetores. Homens protetor. Então, veja, pessoal, mas um monte lá na plateia. Isso é verdade, porque o que muda é a qualidade do contato. Quer ver? Vamos pegar o exemplo de filhos. Ter filhos aumenta ou não aumenta a felicidade? E aí? Não aumenta. Não aumenta. Porque se eu tenho um filho que eu não queria ter, mora fora do país, e eu pago pensão, não vai aumentar a felicidade. É que a maioria das pessoas que a gente tem um casamento bom, ou de repente um bom vínculo com os nossos filhos, é o contato significativo. Então você vai corrigindo as variáveis, o que importa é o contato. Cai no mesmo ponto. Então, exatamente. Se você tem um casamento bom, com bom contato, vai ser protetor. Mas se eu tenho um casamento ruim, vai ser estressor. Então, o que importa é a qualidade do contato. Então, como é que está investindo nas relações de vocês, namorado, namorada, amigo, casamento? E olha que o Covid veio para atrapalhar bastante isso, né? A gente observou o afastamento das pessoas, aí ficou aquela coisa mais virtual. Agora que está melhorando, ainda bem que as pessoas estão retomando mais esse cuidado, esse contato, porque foi uma época bem difícil, né? Não foi, muita gente ficou isolada. Tem algum estudo, Daniel, falando de mudanças na questão de felicidade nesse período? Você leu alguma coisa? Você vê que eu não cheguei a ler nenhum ainda, mas eu também não cheguei a pesquisar a fundo, mas eu acredito que deva ter. Porque se o principal fator é a conexão que realmente importa, mas pode ser online, né? Pode, mas a gente não é igual. A gente perde um pouco a interação humana, né? Então eu imagino que deve ter caído. Mas também por quê? Imagina quanto... Aumentou mais 3 vezes o número de transtornos ansiosos, né, no estudo transversal. Então, se aumentou os estados afetivos não desejados ou desconfortáveis, vai diminuir o bem-estar e a felicidade. Um paciente que acaba morrendo, né, enluta 9 vezes. 9 vezes. Por quê? É o pai, a mãe, é o amigo. 9 vidas ali. 9 vidas em volta. Né? Então, imagina o quanto que isso não pegou. Sim. Então, eu imagino que deve ter caído, Marina. É uma coisa interessante pra gente buscar e depois, exatamente, quem sabe, gravar pro Clube Psi um vídeo falando sobre isso. Eu tô intimando ali de novo. Tá convidando, é um convite, é uma convocação. Mas eu topo. Legal. Olha, Daniel, foi ótimo o nosso papo. Adorei falar sobre felicidade. Acho que você, mais do que ninguém aqui no Brasil, é especialista nisso. Sempre fala em palestras. Um orgulho ver você sempre nos congressos falando sobre. E tomara que você traga novidades pra gente na hora que você terminar esse curso. Gente, muito chique. Ele tá em Harvard, né? Assim. E aí, espero que você possa vir falando coisas novas pra gente no próximo. E queria te agradecer de novo por estar aqui com a gente. Obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Espero ter contribuído e tocado um pouquinho vocês para poder perceber como tá a minha felicidade, para eu também poder perguntar pros meus pacientes. Muito obrigado. Obrigada. Até a próxima, gente.